Então, o projeto Talmidim, ele tem esse objetivo, tá? O objetivo é preparar jovens pregadores para interpretar, organizar e expor o texto bíblico, tá bom? Então, preparar jovens pregadores para interpretar, organizar e expor o texto bíblico, certo? Tá? Aí surge uma segunda pergunta. O que significa Talmidim? Se vocês estão conseguindo ver a tela aí que estou colocando para vocês? Estamos sim. Ok, então vamos lá. Então, olha só. A palavra Talmidim significa discípulo ou aprendiz, tá? Então, os meninos em Israel, eles iniciavam os seus estudos da Torá aos 6 anos de idade, tá? Aos 6 anos de idade. E aos 10 anos, eles completavam o primeiro estágio, e que esse primeiro estágio era chamado, da primeira escola, chamado Beit Sef, tá? Escola primária chamada Beit Sef. Apenas os alunos que se destacavam seguiam para a escola secundária que era chamada Beit Talmud, onde se aprofundavam nas escrituras e na tradição oral dos rabinos. Aos 15 anos, somente os melhores passavam a estudar com o rabino mestre, tá? Então, aos 15 anos, esse aluno ele passa a ter um professor exclusivo, ou como é chamado de Rabone, ou mestre, tá? Então, esses poucos meninos da elite intelectual de Israel, eles eram chamados de Talmidim, que é uma palavra hebraica, que vindo para o português significa discípulo ou aprendiz, tá? Jogando isso para o nosso contexto, todos nós somos discípulos de Jesus, tá? Isso aqui é um fato inquestionável, uma verdade inquestionável. Todos nós somos discípulos de Jesus. Então, devemos aprender com ele a transmitir o evangelho de forma simples e puro, tá? Jesus, ele foi um dos maiores pregadores que já se passou pela terra, então ele transmitia a palavra de Deus de forma simples e pura. Seguindo aí o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que é o texto da grande comissão, lá tem não seja nenhuma orientação, na verdade é um imperativo, né? Uma ordem, onde o próprio Jesus, antes de subir para o céu, ele chama os seus 12 discípulos e ele fala que eles têm agora essa autoridade de ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que também seguir esse mesmo caminho de fazer discípulos para o reino de Deus. E uma das formas de a gente fazer discípulos, irmãos, é através da pregação da palavra de Deus, tá? Através da pregação da palavra de Deus. Isso me refiro no púlpito, tá? No púlpito, tá? Aqui o nosso foco é transmitir, ensinar a palavra de Deus através do púlpito, tá? E por isso que precisamos interpretar, organizar e expor o texto bíblico de forma clara e objetiva. Então, pelo menos são esses 3 passos, né? Nós temos que interpretar o texto bíblico de forma correta, organizar de forma coerente para que as pessoas possam entender e também expor esse texto de forma clara e objetiva para as pessoas, né? Seguindo aí, por exemplo, o texto que eu falei da primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que Paulo orienta que enquanto ele não chegasse com ele tinha que se dedicar à exortação e ao ensino. Então vamos lá para o nosso próximo slide aqui. Olha só. Hoje, na nossa atualidade, muitos púlpitos doentes têm gerado igrejas doentes. Tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Uma pregação que ela não foi aqui bem organizada, ela não foi bem interpretada, e a pessoa que organizou essa pregação, ela não se preocupou em se preparar espiritualmente, pedir a orientação de Deus para expor essa palavra, então isso nós chamamos de um púlpito doente. Então, um púlpito doente, ele vai gerar uma igreja doente. Por quê? Porque o maior alimento que nós podemos dar numa igreja local, num dia de um culto, é a exposição da palavra de Deus. E essa palavra de Deus ela tem que ir de encontro com a necessidade de cada pessoa. Então, todos nós
sabemos da influência e do poder da mensagem pregada com clareza, né? Com clareza. E aí eu destaco aqui pelo menos 4 pontos que a gente pode observar aí nesse texto, assim, ó. A pregação ela é fundamental. Então, olha só, a sua igreja pode ter uma boa localização, uma boa música, uma boa estrutura, né, e uma boa recepção. Então, tem um autor chamado Carlito Paz que ele fala assim, que uma igreja, para ela ser relevante, ela tem que ter pelo menos essas 4 coisas, né? Uma boa música, uma boa pregação, uma boa localização e uma boa recepção. Mas o mesmo autor ele fala que, mesmo que a gente tenha uma boa localização, uma boa música, uma boa estrutura e uma boa recepção, mas se a mensagem, ou seja, a palavra de Deus, ela que for pregada, ela for uma mensagem ruim, ou seja, que não consegue alcançar o público, então essa igreja não vai conseguir alcançar muita gente, ou seja, as ovelhas elas vão sair, né? Ou seja, as pessoas não vão frequentar essa igreja. Então, diante dessa preocupação, irmãos, eu sei que, por exemplo, mesmo eu que já tenho assim uma grande gama de conhecimento, eu sei as ferramentas que eu devo pesquisar, a gente já leva assim, um bom tempo para fazer um sermão. Então, diante desse ponto que eu me preocupei e aqui eu quero me disponibilizar a ajudar vocês a prepararem um sermão de forma mais coerente e clara e que vocês possam ajudar a igreja local de vocês a caminhar segundo a vontade de Deus. Ok? Até aqui vocês estão conseguindo me compreender? Porque a partir daqui a gente vai entrar realmente do que é um sermão temático. Vocês podem escrever aqui no chat, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Dentro da teologia existe pelo menos 3 tipos de sermãos, tá? Se você observar aí na sua tela, dentro da teologia nós temos pelo menos 3 tipos de sermão. Nós temos o sermão temático, tá? Esse aqui que vocês estão vendo aqui, o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo, tá? Então, dentro da teologia, esses são os 3 tipos de sermãos que temos, ou pregações bíblicas. É o sermão temático, né? O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo, tá? E o sermão expositivo, tá? Tem alguns irmãos que estão entrando agora, Tiago, o Carlos, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje, que estamos falando sobre o sermão temático. Então vamos lá. O que é uma pregação temática, né? O que é uma pregação temática? Né? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na definição do que é uma pregação ou de que é um sermão temático, tá bom? Então, olha só, a princípio, pregação temática é quando o pregador recebe um tema para pregar e desenvolver o assunto em cima dele, tá? Em cima dele. Então, a princípio, o sermão temático é quando o pregador ou quando você recebe um tema, tá? Um exemplo aqui, o pastor está fazendo a escala ali do mês e ele quer que em cada sábado seja pregado um tema. E aí ele vai colocar lá, vamos supor que um exemplo aqui que vai ser visto na frente, no primeiro sábado vamos falar sobre pecado, no segundo sábado vamos falar sobre santificação, no terceiro sábado vamos falar sobre glorificação. Então ele só dá um tema e quem estiver na escala para pregar vai ter que desenvolver essa pregação em cima daquele tema, tá? Então o sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema. Então
preste atenção aí, ó. O que é um sermão temático? O sermão temático é quando o pregador recebe um tema para pregar e desenvolver o assunto em cima dele. Então a pessoa tem um tema. E esse sermão temático, esse tema, ele vai reger os outros subtemas, que vocês vão ver isso para frente no exemplo que vou mostrar para vocês. Então, o sermão temático é aqueles cujas divisões principais derivam do tema, tá? Do tema. Exemplo, como eu falei aqui, pecado, santificação e também glorificação. Independente, então assim, ó, deriva do tema, independentemente desse texto ser bíblico, né? De ser bíblico ou não, né? Do que é ser bíblico ou não. Respondendo aqui a pergunta do nosso aluno aqui, vou só colocar as iniciais aqui dele aqui, MRN. O sermão, querido, ou seja, é chamado de homilia, é o discurso, tá? Ou seja, é o discurso todo que você preparou, tá? É por isso que é chamado de sermão, é chamado de homilia, tá? Então é todo o discurso que você preparou, isso é chamado de sermão, tá bom? Tá bom? Então vocês vão ver que aí que o sermão temático é aquele que ele se deriva-se do tema, independentemente do texto bíblico, tá? Então as principais divisões do esboço do sermão devem se basear no tema escolhido, tá? E cada divisão, tá? Cada tópico precisa apoiar-se em uma referência bíblica. Ok, o nosso irmão aqui é o Romário, tá? Então é isso, Romário, tá bom? Então, observação aqui, tá? Observação aqui para fixar na nossa mente. O sermão temático é aquele que é derivado do tema, independentemente do texto bíblico, tá? Para você fazer um sermão temático, não é preciso você ter um texto bíblico para desenvolver o sermão. Basta você ter um tema, tá? Basta você ter um tema. Então, você tem um tema e os outros subtemas, eles têm que ser derivados a partir do seu tema principal. Irmão Carlos, você pode fechar seu áudio aí? Obrigado, irmão Carlos. Então, quando vocês tiverem dúvida aí, irmão, você pode escrever aqui no chat, tá bom? Ou você escreve aqui no chat pedindo para você falar, aí você ativa o seu áudio e você faz a pergunta. Entendido aí, queridos, o que é um sermão, o que é uma pregação temática? Então vamos lá para os... Ok, então vamos lá para o... Obrigado aí, Jackson. Vamos lá para o segundo slide aqui. Então, o sermão temático, né, ou o sermão de tópico, é construído ao redor de um determinado assunto. Aquilo que eu falei, um sermão temático, que é chamado também de sermão de tópico, ele é construído ao redor de um determinado assunto, ou seja, do tema ou ideia tirado da Bíblia ou fora da Bíblia, tá? O pregador geralmente reúne todos os textos, né? O que a Bíblia diz sobre o assunto específico, organiza as passagens em uma apresentação lógica e depois faz um sermão temático. Então, o sermão temático, o sermão tópico, ele é construído em torno do tema que foi escolhido, tá? Esse autor aqui chamado Robson, né? Ele declara que todos os pregadores em algum ponto ou outro devem pregar sobre tópicos, né? O sermão temático. Épocas como Páscoa, Ação de Graças e Natal podem exigir tratamento especial. Os pastores devem também, às vezes, pregar assuntos teológicos tais como trindade, reconciliação ou interesses pessoais como culpa, sofrimento, solidão, ciúmes, casamento e divórcio, tá? Então, repetindo aqui, o sermão temático, né, ou sermão de tópico, ele é construído ao redor de um determinado assunto, né? Ou como está aí entre parênteses aqui, tema ou ideia, tá? Tema ou ideia. Vamos para o próximo slide aqui. Apesar do sermão temático ser um dos mais fáceis a desenvolver, sem dúvida é um dos mais fáceis a desenvolver,
também é um dos mais fáceis de errar, tá? É um dos mais fáceis de errar. Podemos pegar versículos isolados e falarmos heresia, ou seja, falarmos coisas que não fazem jus àquele tema, né? Por isso, por mais que seja fácil, é preciso redobrar a atenção ao elaborar o seu sermão. Então, apesar de o sermão temático ser um sermão fácil a ser feito, a se desenvolver, sem dúvida também um dos mais fáceis de errar, tá? Mais fácil de errar. É por isso que eu vou apresentar para vocês na outra aula que a gente vai dar aqui sobre o sermão de tópico e na terceira, na segunda aula a gente vai falar sobre o sermão textual e na terceira aula a gente vai falar sobre o sermão expositivo. Vocês vão ver que cada sermão ele vai exigir ainda muito mais atenção da gente. Então, o sermão temático ele é o mais fácil a ser feito, mas também ele é o mais fácil para a gente errar, porque a gente pode pegar textos e para basear o nosso sermão que não fala sobre aquele tema que a gente escolheu, ok? Vamos aqui para os passos de como a gente ia estudar para um sermão temático, né? Como estudar para um sermão temático passo a passo. Mas antes de a gente entrar aqui nesse ponto aqui, eu pergunto novamente, ficou entendido lá atrás o que foi falado? Se alguém quiser abrir o áudio aí para falar, você pode ficar à vontade para falar, tá bom? Perfeito aí, pastor. Ficou sim. Tá tranquilo, tá bem. Ok, então vamos lá. Então vamos lá só. Eu vou citar aqui os 7 passos para a gente estudar o sermão temático e depois eu vou explicar cada um, tá? Então o primeiro passo é fazer a pesquisa em cima do tema, tá bom? Em cima do tema. Então vamos aqui para o primeiro passo aqui, fazer a pesquisa em cima do tema. Então vamos imaginar o seguinte ponto aqui. O pastor fez a escala e aí ele pegou e disse assim, ó, João ou Maria, vocês vão pregar sobre esse tema. Então, o que você faz? O que geralmente eu faço, né? Geralmente não, eu tenho uma agenda, né? Na verdade, eu tenho uma agenda. Então, isso aqui é muito importante quando você for estudar, né? A sua Bíblia, o seu texto, tá? Então, se o seu pastor lhe deu um tema, então você vai lá, você pega a sua agenda, né? Talvez a sua agenda seja mais bonita do que a minha. Você chegou lá, você escreveu o seu tema, tá bom? Você pegou lá o tema que o pastor lhe deu, você escreveu lá o tema. Vamos supor que o tema que o pastor lhe deu foi sobre pecado, né? Você escreveu lá o tema sobre pecado. Então, em primeiro lugar, o que você tem que fazer é buscar o máximo de conteúdo, ou seja, de versículos bíblicos que falam daquele tema, correto? Então, o primeiro passo para você estudar e fazer um sermão temático, você tem os temas, você escolheu o seu tema. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar e você vai estudar e ver quais são os versículos ou quais são as passagens bíblicas que falam daquele tema. Você vai fazer uma seleção de todos aqueles versículos ou texto bíblico que fala daquele tema, ok? Versículos bíblicos, certo? Você vai lá e você vai anotar todos os versículos embaixo do seu tema que você escolheu, tá bom? Depois de escolher esses versículos aqui, vocês vão ver como a gente vai organizar na frente. Segundo, estabelecer os pontos principais, né? Agora que você já pesquisou, com o resultado, sabe quais são os pontos que são primordiais em sua pregação. Por exemplo, vamos supor que, como eu falei aqui, você vai falar sobre pecado. Um ponto que jamais pode ficar de fora, né? Que ficará de fora é quem pode nos libertar da sentença do pecado que é a morte. Então, olha só, você tem o seu tema lá, a gente vai ver um exemplo disso para frente aqui, você tem o seu tema, você escolheu, você já fez aqui uma pesquisa de todos os versículos que falam daquele tema e agora o que você vai fazer? Você vai organizar o seu texto. Você vai colocar ali um tema e você vai agora dividir os seus subtemas. Embaixo de cada subtema ele vai exigir alguns versículos que você pesquisou.
Então vamos supor aqui, você vai pegar a palavra pecado, né? Então, primeiro você vai perguntar o que é pecado, né? O que é pecado, né? O que é pecado? Aí a própria Bíblia vai responder para você isso, o que é pecado, né? Aí o último poderia ser o último tópico, né? O último tópico seria assim: quem pode nos libertar do poder do pecado? Aí você vai ver que quem vai poder nos libertar do poder do pecado é simplesmente Jesus. Então primeiro passo é fazer a pesquisa em cima do tema. Segundo, é estabelecer os pontos principais, tá? Os pontos principais. Terceiro, né? Organizar de maneira lógica, tá? De maneira lógica. Então como eu falei, né? Você fez um rabisco ali na sua agenda, você colocou lá como pecado. Depois você colocou lá de forma assim aleatória, né? O que é pecado, quem pode nos libertar do pecado, né? Quais são as consequências do pecado. Só que depois, nesse terceiro tópico aí, você vai organizar esses tópicos, esses subtópicos que você criou de forma lógica e de forma coerente, correto? Então, posto que você prega então, olha só, depois de estabelecer os pontos principais, é necessário colocar eles em um sentido lógico, né? Ou cronológico, posto que se você pregar sem lógica alguma, vai confundir a mente dos ouvintes. Às vezes essa forma lógica pode ser de forma cronológica, né? O exemplo aqui, né? Antigo e Novo Testamento. Se você vai falar sobre o pecado, você vai ver que tem texto no Antigo Testamento e texto no Novo Testamento. Então você pode falar primeiramente dos textos do Antigo Testamento e depois dos textos do Novo Testamento. Correto? Estão conseguindo compreender aí? Sim, pastor. Sim. Muito bem. Não se preocupe com tentar anotar muita coisa, porque depois eu vou disponibilizar esse material aí para vocês. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. O quarto ponto aqui é estudar mais a fundo. Pastor, o que seria estudar mais a fundo? Você lembra que você pegou o seu tema, você organizou os seus tópicos. Aí embaixo de cada tópico, você colocou, por exemplo, ali 2 ou 3 textos bíblicos para afirmar, ou seja, para reforçar aquele primeiro tópico seu. Então, logo após você estar com os pontos principais estabelecidos, chegou a hora de estudar mais uma vez. Só que dessa vez, você vai mais a fundo nos pontos escolhidos, usando o exemplo de pecado. Vamos imaginar que você não sabe muito sobre o assunto, né? Então, leia uma teologia, por exemplo, aí do Gruden, né? O que seria a teologia do Gruden? Eu vou mostrar aqui para vocês uma teologia sistemática. Eu não tenho a do Gruden, mas você pode usar uma teologia sistemática, por exemplo, dessa aqui, ó. O nosso aluno chamado Tiago Monteiro, que está aí, ele conhece a teologia sistemática aqui. Essa teologia sistemática aqui do Arlington MacArthur, né? Então, ou seja, essas teologias sistemáticas, elas vão falar sobre pecado, sobre graça, sobre trindade. Então, elas vão assim detalhar para você assim, o que significa pecado. Então, o que seria isso? Então, vocês vão mais a fundo para estudar aquele texto que vocês colocaram ali para reforçar o tópico de vocês, tá bom? O tópico de vocês. Então seria isso, estudar mais a fundo. O quinto ponto, ele tem 3 pontos importantes no sermão, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, irmãos, você já sabe, é aquela velha frase, né? Você tem que vender o seu peixe, tá? Na sua introdução, você tem que vender seu peixe. Você não pode chegar no púlpito da igreja e começar a falar que você foi lá na pescaria, que você foi não sei aonde mais, que quando você vinha para a igreja você pegou uma topada num toco. Não, você vai pregar a palavra de Deus, meu querido. Você tem que ser objetivo. Você não pode perder tempo com historinhas. Você tem que ir direto ao ponto. Então, a introdução do seu sermão, esse é o momento em que você explica para o ouvinte o que vai ser falado no resto do seu sermão, tá bom?
na sua introdução, você vai falar para o seu ouvinte o que você vai falar no resto do seu sermão. Também é necessário, nesse ponto, que os ouvintes, é nesse ponto que o ouvinte vai decidir se ele vai continuar te ouvindo ou se não vai continuar te ouvindo, certo? Então, esse é a introdução. O desenvolvimento são os tópicos, tá? Aqui você vai colocar todos os pontos que escolheu e explicar eles. Bem a fundo, conforme a necessidade de um sermão temático. Esse é o que vai usar o maior tempo da sua mensagem. E a conclusão, depois a gente vai falar um pouco disso na frente, é importante você fazer uma boa conclusão, pois os que te escutam durante o sermão precisam praticar o que foi ensinado. Então, aplique lições práticas, tá? Aplique lições práticas, tá bom? É isso aí, Tiago. Ótimo livro, resumindo direto, mais completo. É isso mesmo, Tiago. É isso mesmo. Então, o quinto ponto aí, você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Vou mostrar um exemplo depois para vocês de tudo aquilo que a gente está falando aqui nesse ponto aqui. Vamos lá para o sexto. Ver o que precisa ser melhorado, tá? Você já finalizou seu esboço da sua pregação, né? O seu esboço. Aí você pode perguntar assim, pastor, o que é um esboço, né? O que é um esboço? O esboço, irmão, deixa eu só adiantar uma tela aqui para vocês, depois eu volto aqui para me explicar isso aí, para você entender o que é um esboço. O que é um esboço? Um esboço é isso aqui, ó. Tema, tá? Texto, introdução, verdade teológica, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico e conclusão. Isso aqui é chamado de esboço, tá? Isso aqui é chamado de esqueleto do sermão. Então você tem o seu tema, o seu texto base, a sua introdução, né? A sua verdade teológica, depois eu vou falar para você que é isso aqui, o primeiro tópico, que seria a primeira verdade ou a primeira adição, o segundo tópico, o terceiro tópico e a conclusão do seu sermão. Então vamos voltar aqui para a outra tela, o ponto 6. Então, como eu falei, você finalizou o esboço da sua pregação, né? Por certo, exige algo que nele... Então, assim, você já finalizou o esboço do seu sermão, por certo, existe algo nele que precisa ser melhorado? Então, o que acontece? Você fez o esboço e você vai olhar novamente aquele esboço que você fez, se ele está coerente, se ele está claro, né? Se as verdades que você colocou ali embaixo, elas vão ficar gravadas na mente das pessoas. Vou dar um exemplo aqui, quando a gente pega, por exemplo, aquele texto que fala assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então isso aqui fica muito fácil para a pessoa gravar. Esse texto a gente usa para fazer um sermão textual, né? Por quê? Porque o próprio texto ele já te dá as 3 divisões, né? Ele diz assim, quem é Jesus, né? Você pode colocar uma pergunta lá, quem é Jesus? O caminho, né? A verdade e a vida. Então o próprio texto ele vai lhe dar 3 divisões. Então você pode pegar esse esboço que você tem e ver se esse esboço está coerente, né? Se você pode melhorar alguma coisa nesse esboço que você fez, tá bom? E o sétimo, depois de você ter feito seu sermão, né? Você fez o esboço, você escreveu todo o seu sermão, tá tudo ok, né? Você já vai pregar no domingo. Pastor, agora o que eu faço agora, pastor? Uma dica que você tem que fazer. Você pode pregar esse texto, só mesmo você. Você pode pregar esse texto gravando você mesmo, você pode pregar esse texto gravando um áudio, você pode pregar esse texto na frente do espelho, você pode, por exemplo, pegar alguém e você falar para ele daquilo que você vai pregar, né? Ou seja, você tem que seguir tudo aquilo que você escreveu no seu sermão. Por exemplo, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu tenho um hábito de escrever, tá? Não dá para parecer bem, mas o meu sermão, a maioria eles estão escritos na minha agenda, tá bom? Então, esse último tópico aí é o treinamento. Então você vai treinar o seu sermão, entendeu?
para que quando você for para o púlpito, você tenha segurança daquilo que você vai falar. Então, treinar o sermão, irmão, isso não vai te fazer, isso não vai lhe tornar nem menos e nem mais espiritual. Isso vai fazer com que você sinta seguro para que você possa expor o seu sermão. Certo? Compreendido aí? Se vocês compreenderem aí, a gente passa aqui pro exemplo, tá? Vamos lá pro exemplo. Perfeito, pastor. Ok. Então vamos lá. O tema escolhido será, vamos pegar um exemplo aqui, né? O tema escolhido será razões para a oração não respondida, né? Razões para a oração não respondida. Então, note que não estamos usando um texto bíblico, tá? Porque nós estamos falando de sermão temático. Não estamos usando um texto bíblico. Nós estamos usando um tema bíblico. Então, esse tema aqui, desse tema vai ter que derivar os outros tópicos. Então, vamos lá para o nosso exemplo. O exemplo aí que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, ó. Vocês estão vendo aí? Isso aqui, como eu falei aqui, chamando de esboço, tá? Então, o que eu falei? Eu dei um tema aqui, né? O título, razões para a oração não respondida, né? Razões para a oração não respondida. Então, esse é o meu tema. O texto base que eu vou ler na hora da pregação vai ser isso aqui, ó. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aí, eu vou aqui desenvolver a minha introdução. Um ponto importante aqui. Na sua introdução, você tem que pelo menos escrever 2 parágrafos, tá? 2 parágrafos. Não passe de 10 linhas. No mínimo 8, no máximo 10 linhas, tá bom? Então, aqui você vai fazer uma introdução. Você vai dizer o que você vai falar dentro do resto do seu sermão, né? Aqui na introdução. A verdade teológica, que está aqui como verdade teológica, ou sentença de tradição, ela é uma das partes mais difíceis para fazer. Por quê? Nessa verdade teológica, você vai resumir tudo aquilo que você vai falar no seu sermão. Por exemplo aqui, ó, nossas orações não são respondidas por causa dos seguintes motivos, né? Por causa dos seguintes motivos. E aí, você faz uma frase de transição aí, ó. Então você tem seu tema, seu texto base, tá? A sua introdução, tá bom? A sua introdução e sua verdade teológica. Na verdade teológica, geralmente os tópicos eles vão pegar uma frase-chave da verdade teológica. Por exemplo, se vocês verem aí, eu termino a minha verdade teológica com motivos. Então você vai lá para o seu primeiro tópico. Tópico 1. Primeiro motivo, né? Ó, vocês estão vendo aqui que essa palavra-chave, ela tá aqui no meu primeiro tópico, né? Então, o primeiro motivo para a oração não ser respondida. Pedimos mal. Vocês viram que eu estou usando aí Tiago capítulo 4, versículo 3. Mas eu posso usar mais 2 ou 3 textos para afirmar de como os pedimos mal. E aí, você vai aqui embaixo, você vai explicar o texto bíblico e depois você vai aplicar o texto bíblico, tá bom? Então isso aqui é muito importante, ó. Para você fazer o seu esboço. Você tem o seu tema, você tem o seu texto base, você tem a sua introdução, que eu falei que você pode ter aqui no mínimo 8 e no máximo 9 linhas escritas, né? Você repassa ele aqui em dois parágrafos. Aí você tem a sua verdade teológica, onde ela vai levar uma palavra-chave, né? Por exemplo, como eu falei aí, nossas orações não são respondidas pelos seguintes motivos. Aí, primeiro motivo, né? Primeiro motivo, ou primeiro tópico. Primeiro motivo, pedimos mal. Qual é o texto que nós vamos usar aí? Tiago, capítulo 4, versículo 3. Eu posso usar outros textos para afirmar, para explicar esse tópico aí. Aí você vai colocar lá embaixo, letra A, embaixo do seu tópico. Aí você vai explicar esses textos, tá? Você vai explicar esses textos que você vai colocar dentro desse tópico. Depois
Depois que você explicou esse texto, ou seja, você explicou o texto, agora você tem que aplicar o texto na vida da igreja, tá? Na vida da igreja, tá bom? Depois que você explicou o texto, aí a letra C aí é uma sentença, é uma frase de transição. Por exemplo, assim, a primeira lição que aprendemos nesse texto, que tem como tema razões para a oração não ser respondida, é que pedimos mal. Agora vamos ver a segunda razão. Compreenderam aí? Ou o segundo tópico, né? Ou o segundo motivo. Aí o que você faz? Você está fazendo com que o seu ouvinte, ele assim, não, aprendi que o primeiro motivo, porque a minha oração não é respondida, porque eu peço mal. Então você explicou o texto de Tiago e depois você aplicou na vida da igreja. Aí você faz como eu falei aqui nessa letra C, a frase de transição, né? Então vimos a primeira lição que o texto nos ensina é que pedimos mal. Agora vamos para o segundo motivo, né? O segundo motivo é pecados no coração, usando aí Salmo 69, versículo 18. A mesma coisa você vai fazer aqui, tá bom? É importante aqui, irmãos, você ser assim, uma estética, né? Se você colocou, por exemplo, aqui na sua introdução dois parágrafos, na sua explicação você pode usar também 2 parágrafos. E na sua aplicação usar somente um parágrafo, tá? Então significa que cada tópico ele vai ficar com 3 parágrafos. Então isso aqui você vai usar uma forma de estética para ficar mais bonitinho ali o seu sermão, tá bom? Aí, terceiro motivo, né? Terceiro motivo. Vocês estão conseguindo ver esse esboço bem, irmãos? Sim. Tudo bem, então. Vamos lá. Então, o terceiro motivo, né? Duvidamos da palavra de Deus. Aí, Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7. A mesma coisa vocês vão fazer como no primeiro tópico aqui. E aqui o quarto tópico, né? Quarto motivo. Vãs repetições, ou seja, orações repetidas. E aí a conclusão. Aí na conclusão, uma dica, né? Uma dica na conclusão. Na conclusão, assim, então chegamos ao final do nosso sermão e nesse sermão aprendemos 4 motivos pelos quais as nossas orações não são respondidas. Primeiro motivo, pedimos mal. Segundo motivo, pecados no coração. Terceiro motivo, duvidamos da palavra de Deus. E quarto motivo, vãs repetições. E aí, você pode aplicar, como você já fez uma aplicação dentro de cada tópico, você pode colocar aqui dentro da sua conclusão aplicações práticas, tá? Você pode colocar aqui 2 ou 3 aplicações práticas. Então, dessa forma você conseguiu aí expor o seu sermão temático, ok? O seu sermão temático. Tem um outro exemplo aqui, mas esse segundo exemplo aqui eu não vou mais explicar para vocês, que vocês já viram aqui, que eu já falei do primeiro exemplo. Ele segue a mesma estrutura, tá? Ele segue a mesma estrutura do outro, tá bom? Do outro. E aí, eu quero aqui deixar um exercício para vocês, tá? Como é um curso e a gente vai ter os outros encontros, então vocês vão ter que fazer um exercício. E é importante que esse exercício que vocês vão fazer, vocês escolham um tema e vocês façam um esboço em cima desse tema que vocês vão escolher, tá bom? Aí durante a semana vocês podem mandar para mim esse esboço para mim e orientando vocês aí organizando direitinho o esboço, igual a esse que eu mostrei para vocês aqui, tá? Com o título, né, com o tema, com o texto base, com a introdução, verdade teológica, primeiro, segundo, terceiro e quarto tópico e conclusão, tá bom? E conclusão. Eu deixei até aqui em quarto tópico porque às vezes tem sermões que vai até com 6 tópicos, mas fica muito longo. Então, 4 tópicos fica bom para a gente memorizar melhor.
A Franci Assis Linhares está perguntando aqui se o tema pode ser de nosso mesmo ou tem que escolher um outro lugar. Franci, você pode escolher um tema, né? Um tema, ou seja, um tema que você queira, entendeu? Qualquer tema. Como eu falei aqui, você vai fazer um esboço num sermão temático, tá bom? Você só vai usar esse que eu coloquei aqui como exemplo. Você pode escolher um tema do seu gosto aí e seguir lá as regras que foram colocadas atrás para como fazer. Ok, Franci? Tá bom, tudo certo então. Eu vou tirar aqui a apresentação daqui para mim poder visualizar melhor vocês aqui. Queridos, a gente por hoje Diego, vou ter trabalho, meu esboço só eu consigo entender. Diego, o seu esboço, eu vou ter que entender o seu esboço, não tem jeito, eu vou ter que corrigir, tá? Vou ter que corrigir o seu esboço, tá bom? Então, irmãos, e dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, é só falar aqui que a gente tira a dúvida, a gente leva aí mais 10 minutos, a gente termina a nossa aula por hoje, ok? Fica compreendido aí? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o que é um sermão textual. E na terceira aula, a gente vai falar sobre o que é um sermão expositivo, tá bom? E nas outras aulas, a gente vai falar quais são os métodos que utilizamos para estudar um texto. Por que que eu estou, primeiramente, falando para vocês sobre a estrutura do sermão? Porque depois, quando vocês entrarem nas outras áreas, vocês já vão ter na mente de vocês como é que a gente estrutura um sermão, tá bom? Como é que a gente organiza um sermão. Quando vocês olharem para o texto, vocês já vão conseguir encaixar aquela estrutura do sermão ali dentro daquele texto, tá bom? Samuel falou que a letra dele não é muito boa, mas, irmão Samuel, desde que o senhor desenhe essa letra aí, eu consigo entender, irmão Samuel. O pastor Janderson falou que o pastor vai lhe dar desconto, Diego, por causa da sua idade. Pode mandar um esboço que já foi pregado? Pode sim, irmão. Você pode mandar um esboço que você já pregou, tá? Isso é importante. Você refazer uma pregação que você já pregou, que vocês vão ver a diferença. Depois desse curso, vocês vão ver a diferença daquilo que vocês já pregaram para aquilo que vocês vão aprender. Vocês vão ver que vocês vão ter muita diferença, tá bom? Então, reforçando aqui a pergunta da França, vocês podem escolher um esboço de vocês mesmos, ou vocês podem escolher um esboço em outro lugar, tá? Um tema em outro lugar, tá bom? É isso aí, Diego. Pode mandar um esboço que já foi pregado, tá certo? Mais alguma pergunta? Essa verdade teológica. A verdade teológica, Jackson, ela é a verdade principal do texto, tá? Por exemplo, todo texto ele tem uma verdade principal. Então, como eu dei o exemplo lá, né, assim, a segunda vinda de Cristo, né? Aí, por exemplo, assim, a segunda vinda de Cristo é uma realidade e por isso devemos esperar, né? Por isso devemos esperar. Então, assim, o Alice, pode fechar o seu áudio, por favor? Então, assim, repetindo aqui a pergunta do Jackson, a verdade teológica é isso, tá? A verdade teológica vai ser assim, por exemplo, nesse sermão vamos aprender 4 verdades sobre a volta de Jesus, que é uma realidade. Então, você pode citar logo assim, a verdade, a volta de Jesus, ela não é, a volta de Jesus é visível, né? A volta de Jesus é gloriosa, então você pode citar logo dentro dessa verdade teológica aquilo que você vai falar para frente nos tópicos, tá bom? O prazo para você me entregar esse esboço é até a outra aula,
Possivelmente a outra aula vai ser no próximo sábado, tá bom? Franci, posso fazer uma minha que tenho vontade de pregar? Sim, justamente. Você pode fazer isso sim, Franci. Isso vai ajudar você. Quando você já escolheu um texto, você vai desenvolvendo já o seu texto, o seu sermão nesse modelo aí, tá bom? Mas vocês vão desenvolver um sermão textual, um sermão temático e um sermão expositivo, tá bom? Por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem logo o esboço do sermão temático. Diego Gomes, só existem esses 3 tipos de sermão? Sim, dentro da teologia só existem esses 3 tipos de sermão. Romário, pastor, tem um tempo máximo para detalhar cada tópico? É importante que uma pregação ela chegue a 30 minutos, tá bom, Romário? Então isso significa que você vai gastar pelo menos de 3 a 5 minutos na sua introdução e aí vai sobrar 25, né? E 20 minutos nos tópicos e 5 minutos na sua conclusão. Então você tem que quando você for escrever o seu texto, você tem que pensar nesse tempo, tá? Por exemplo, o Tiago, que está aqui comigo na sala, ele foi colega meu no seminário, nós tínhamos 15 minutos para pregar um sermão de 4 páginas. 15 minutos. Tá bom? Nós tínhamos 15 minutos para pregar um sermão. Então, aqui você tem que pensar nesse tempo de 30 minutos, porque 30 minutos é um tempo bom para que a pessoa ela possa compreender o seu texto. Isso mesmo, Felipe. Você tem que fazer um esboço de um sermão temático. Tá? Essa aula nós falamos sobre o sermão temático. Isso mesmo, Thiago. Era 15 minutos para apresentar tudo, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá bom? E fazer o apelo ainda para os que estavam no seminário para ver se aceitavam Jesus. Sem mais perguntas, a gente pode finalizar nossa aula por hoje, por aqui, tá bom? Depois vocês podem me dar um feedback lá no grupo, tá? E aqui eu quero perguntar para vocês se vocês permitem eu postar essa gravação aqui lá no canal do YouTube para vocês reverem. Todos estão de acordo? Se você não estiver de acordo, eu não posto. Eu posto a outra aula que está gravada. Por mim, tudo bem. Muito bem, então a Fabrícia, Letícia, Diego, o Carlos, Samuel, todos estão de acordo aqui. Então, querido, vamos